A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Convidando os irmãos para acompanhar comigo o versículo 14, amém, do Evangelho de João no capítulo 15, vai dizer: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ou seja, aqui ele está falando, vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu mando. Se vocês fizerem o que eu mando, vocês vão ser os meus amigos. Se vocês verdadeiramente fizerem conforme eu tenho ensinado a vocês, vocês já serão meus amigos. Vocês, meus irmãos, não vão ser mais meus subordinados, mais amigos. É o que ele está dizendo aqui no capítulo 15, versículo 13, amém? O versículo 14, que ele está dizendo que eles seriam amigos dele, não seriam mais comparados a funcionários, a empregados nas parábolas, porque já seriam amigos. Ou seja, meus irmãos, eles já estão, meus irmãos, aptos para serem amigos. Eles foram os que ficaram com ele até agora, que começaram a ter um ensinamento mais sólido. Foram os que entenderam o propósito do Evangelho, meus irmãos. Foram os que ficaram para entender as revelações de Jesus. Jesus aqui já está falando para eles como a natureza dele é, como ele é na sua natureza, como ele é na sua essência divina, na sua natureza divina. Ou seja, ele já está passando para eles o conhecimento de quem ele já está se revelando para eles. E eles já estão entendendo, meus irmãos, quem Jesus é, o que Jesus é. Eles já estão começando a ter um vislumbre do que ele é. Que ele, meus irmãos, é de fato alguém superior. Que ele de fato é o Senhor. Eles já estão tendo isso na consciência deles. Já estão tendo essa clareza mental, clareza espiritual, meus irmãos. O que estava embaraçado na mente deles, meus irmãos, já começa a se organizar. Tudo que eles estavam tendo dificuldade de entender, eles já estavam entendendo que os milagres, meus irmãos, que ele estava fazendo, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães, andando sobre as águas, aquietando o mar, dando visão aos cegos, meus irmãos, botando um pouco de saliva, meus irmãos, no lodo e untando o olho de uma pessoa, meus irmãos, que não tinha, meus irmãos. Por exemplo, toda essa parte aqui do olho, essa pessoa não tinha. Ele botou, meus irmãos, e com as mãos foi untando. E com o tempo, o olho, meus irmãos, dessa pessoa voltou, se moldou, surgiu o que não tinha, meus irmãos, aqui dentro do olho, surgiu. Ou seja, meus irmãos, eles já estavam entendendo que não era alguém comum que eles estavam conversando com eles. E aqui não se lembra do Gênesis 2, que Jesus criou o ser humano do pó da terra, que Deus criou o ser humano do pó da terra. Ou seja, meus irmãos, eles já estavam vendo e aquilo acontecer, aquilo estava acontecendo. Eles estavam vendo esse modo operante de Jesus, esse logo operante de Jesus. Eles já estavam vendo, meus irmãos, estavam tendo uma compreensão que aquele Deus estava na frente deles o tempo todo. Por isso que ele diz: vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Aqui Jesus já está chamando eles de amigos, meus irmãos. E aqui, eles já estão entendendo um pouquinho de quem é Jesus. Eles já estão compreendendo que muitos queriam compreender e não puderam compreender. Eles aqui já estavam vendo
os feitos de Jesus. O que Jesus é, eles já estavam entendendo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.